Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Está passando por aí, se perdeu, de repente tropeçou, você está aqui, vem já fazer parte da nossa comunidade, a gente sempre vai estar junto. E antes de começar rapidinho, obrigado pela nossa comunidade, a cada dia que se passa, a gente está crescendo cada vez mais, isso tudo eu dou graças a Deus primeiramente, logicamente, depois a vocês. Hoje eu estou trazendo o Intel i7-6700K, ele é pertencente à sexta geração de processadores da Intel e seu ano de introdução foi em 2015 com microarquitetura em 14 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$ 1.200. Você tá louco, cara? Jamais pague um preço desse em um processador, tá? E lembrando que esse preço aqui pesquisado é um preço de um processador já usado, então tome cuidado com relação a isso na hora de você for fazer a sua compra. Vamos deixar de lado esse preço aqui meio que abusivo e vamos lá para a China, lá para AliExpress, e a gente vai importar ele por apenas R$600. Agora sim falou a minha língua, tá? Tecnologia Hyperthread, ele possui sim, são 4 núcleos e 8 linhas de instruções, deixando ainda mais fluido a questão dos seus jogos, tá? Eu trago alguns processadores da linha Zen, eu sempre reclamo sobre a questão dos 4 núcleos reais que os processadores têm. Hoje em dia, a gente já tá chegando agora, já tá batendo na porta de 2023. Processadores têm que ter 6 núcleos, tá? Pra gente que tá fazendo agora pequenos investimentos, só quer jogar alguns jogos medianos, é muito bom. Para configurações mais pesadas, jogos mais hard, 6 núcleos está sendo o limite, tá? É meio chato de falar isso, né? Pra gente que tá começando agora, 6 núcleos é ideal agora para a entrada de 2023, tá? 2023, 6 núcleos é muito bom pra gente tá fazendo investimento aí. Tecnologia Turbo Boost, a gente tem sim no nosso base 4.0 e nosso Max chegando a 4.2, excepcional, extremamente alto, tá? Eu acho que aqui nesse ponto aqui, você não precisa nem esquentar a cabeça com questão de overclock, não. Lembrando que essa nomenclatura aqui, ela te possibilita, logicamente, você tá fazendo overclock. Procedimento delicado, cuidado, isso daí você pode travar o seu computador, deixa fazer com quem realmente entenda, dê apoio aí ao seu técnico da sua localidade, tá? Não fica perdendo muito tempo com tutoriais no YouTube, não. Dá prioridade aí à sua comunidade que tá do seu lado aí. Memória cache são 8 MB de cache e o controlador de memória que nós temos aqui é o DDR4, trabalhando a 2133 MHz com seu limite máximo de 64 GB. Lembrando que algumas placas mães que a gente compra, né, dependendo aí, só vai ter uma porcentagem basicamente de 32 GB. Então nada de fazer grandes investimentos com relação à placa-mãe, tá? Eu não vou falar sobre a questão de referência e frequência de memória, não, porque algumas placas-mães que a gente compra tem até maior ainda, né, a frequência. Então aqui vai depender do seu dinheirinho que você tem aí. Lembrando que para essa versão aqui a gente também tem o DDR3L que trabalha até 1600 MHz. Não te aconselho você utilizar esse tipo de memória. Encontrou lá no baú meio antiguinho, meio velho? Pode utilizar por um tempo, mas depois faça o investimento aí de uma memória DDR4 para você ter um desempenho melhor aí nos seus jogos. E também lembrando, a gente sempre fala sobre a questão de jogos aqui, também é essencial também para os seus aplicativos, né? Suas páginas do Google, seu trabalho que você faz no seu computador, isso tudo vai ajudar bastante. Canais de memórias, nós temos 2 canais de memórias. Eu não vou falar que você tem que ter essa referência na placa-mãe, que não precisa, isso já é automático. Dual Channel, a gente aqui não precisa nem falar isso. Então a gente vai fazer aqui o seguinte, nada de Singlet Channel, Flex Mode, memórias flexíveis. Eu falo muito sobre isso, sobre a questão de Flex Mode, então se inscreva no canal que automaticamente o YouTube vai se encarregar de levar todo esse conteúdo para você, tá? Tá meio perdido? É só você se inscrever, já curta o vídeo que automaticamente o YouTube vai enviar para você. E sobre a questão de Triple Chain e Quadri Chain, isso daí são mais para as plataformas aí de servidores como o Xeon. Lembrando que a gente já tem a maior playlist relacionado a processadores e vai só aumentando. Muito em breve a gente vai ter o melhor buscador de processadores da linha Zen aqui no YouTube. O socket da placa-mãe do processador é o LGA 1151 e o chipset compatível com essa máquina maravilhosa aqui é o H110. O TDP do processador é em 91 watts, tá? Lembrando que isso daqui é
a questão de dissipação, não é consumo energético, tá, ok? O limite máximo estável aqui é 64 graus, então até 64 graus ele vai trabalhar perfeitamente. Outra coisa interessante aqui é a questão do cooler. A gente vai sempre colocar aqui um cooler de 120 a 135 TDP. Paulo, tem condições de colocar mais, sobrou um dinheiro, eu parei de comer hambúrguer no final de semana. Então faça isso e o seu processador, os componentes todos que você tem na sua placa-mãe vai te agradecer muito com relação a isso aí. Paulo, eu não entendo muito esse negócio de limite estável. Pois bem, até 64 graus ele vai funcionar completamente tranquilo, né? Ele vai trabalhar completamente normal ali. Mais do que isso, aí ele vai começar a agredir. É por isso que aí começa a sair muito aqueles vídeos no YouTube que a gente vê aqui, que o VRM aí tá muito ruim, né? Precisa trocar, precisa colocar dissipador, e às vezes não é nem isso, você só precisa de um cooler que siga o padrão de TDP. Tá perdido? É só você se inscrever e você vai saber isso tranquilamente, não vai ficar perdendo muito tempo aqui na plataforma. Controlador gráfico a gente tem sim, é o HD Graphics Intel 530. Nosso ponto base aqui é de 350 MHz e até 1.15 GHz, tá? Aqui a gente também tem controladores aqui relacionados ao 4K, HD, HDMI, VGA, DisplayPort, todos eles trabalhando em 60 Hz, tá? Outra coisa interessante para você que quer jogar alguns joguinhos, não vou te prometer nada, tá? Com chip gráfico a gente tem o suporte ao DirectX 12. Com relação a placas de vídeo que a gente encontra aqui, a gente dá aquela olhadinha básica lá no YouTube, eu vi que ele funcionou perfeitamente com uma RTX 3060 Ti, tá? E pelo menos ali no Forza Horizon 5 ele rodou entre 78 a 90 FPS, que isso é muito bom para a questão de jogos, tá? Lembrando que esses jogos, assim como o GTA também, são referência de jogos pesados, então até uma RTX 3060 Ti eu acho que vai combinar muito bem com esse processador. Paulo, eu vi uma 3070 Ti também rodando muito bem. É basicamente isso, ele é um processador muito bom sim, e com essa nomenclatura aqui você vai conseguir fazer um overclockzinho um pouquinho maior. Não precisa, como eu já disse lá anteriormente, mas fica a seu critério se você realmente precisa disso. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, dá para fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo e também com relação a chipset. Fonte potencial, sempre potencial, com seu limite mínimo 450 e o seu máximo até 650. Dependendo da placa de vídeo, a gente vai colocar uma porcentagem mais. Exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? Uma 3060 Ti que a gente acabamos de falar, ela utiliza num set game pelo menos, no mínimo 450. É por isso que eu sempre coloco aqui para vocês, para nossa comunidade, pelo menos 450 para a gente ter uma segurança. Geralmente a maioria dos comentários da nossa amada comunidade que traga aqui para nossa comunidade, eles estão com fontes um pouquinho abaixo de 450. Então, gente, mesmo sendo uma fonte da Corsair, da Cooler Master, que eu sou suspeito, né? Tem alguns produtos da Cooler Master, não tem tantos, mas eu tenho alguns. Eu sou meio que complicado na hora de falar, porque eu sou suspeito. Mesmo sendo uma da Cooler Master, o limite mínimo é 450. A gente vai comportar todo um sistema, né? Não é só processador, não é só placa-mãe, não é SSD, NVMe. A gente tem uma série de outras coisas dentro do nosso computador, né? Então a gente precisa desse limite mínimo, e conforme aumentando a placa de vídeo, porque placa de vídeo tem um consumo muito alto, a gente vai aumentando a porcentagem da nossa fonte, tá? E com relação a selo de fonte, a gente vai conforme a eficiência, né? Tem fontes aí que tem um limite máximo de 75% de eficiência, 82%, vai dependendo da marca. Você escolhe a que encaixa melhor no seu bolso aí, ok? E para poder finalizar, a gente sempre finaliza aqui com filtro de linha. Eu falo muita coisa sobre relacionado ao filtro de linha, mas a partir da hora que você faz parte da comunidade, você vai estar por dentro de todo esse conteúdo. Não deixe de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. A gente fala muita coisa aqui. Todos os nossos comentários, as pessoas ficam meio encabuladas assim. Paulo, eu não queria falar sobre o vídeo, eu queria fazer uma outra pergunta, se a minha placa-mãe ela dá certo com tal chipset. Então é basicamente isso, aqui você tem liberdade para poder perguntar o que você quiser em qualquer tipo de vídeo, tá? Tamo juntos sempre.